Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por ver o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Tomé disse-lhes: Se eu não vi a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontraram-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé disse com eles. Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditar-te porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos nesse livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Feliz Páscoa a você. Vamos repetir Feliz Páscoa por 50 dias. Isso, até o Pentecostes. Isso está dizendo aqui o nosso comentário da CNBB. Os 50 dias entre o domingo da ressurreição e o domingo de Pentecostes é o tempo da alegria, da exultação, um só dia de festa. Um grande domingo são dias de Páscoa e não após a Páscoa. Os 8 primeiros dias, por exemplo, do tempo pascal, formam a oitava da Páscoa e são celebrados como a solenidade do Senhor. Neste segundo domingo da Páscoa, também chamado de Domingo da Divina Misericórdia, celebramos a vitória de Cristo, que a força dinâmica do amor venceu as trevas. Ele é a fonte de toda misericórdia, que brota do coração do Pai e nos chama a tocar suas chagas e fazer um firme ato de coragem e de fé, acolhendo a sua força pascal. Jesus continua rompendo as portas da incredulidade, nos ajudando a vencer o medo. Coragem, eu estou aqui no meio de vocês. O Espírito Santo em nós nos impulsiona para a missão. Quantas pessoas fazendo as coisas de Deus, quantas pessoas dos grupos, das pastorais, na cidade, no sertão, nos ministérios. É bênção de Deus, é Páscoa de Jesus constante em nossas vidas. Mas claro, os Tomés também continuam no nosso meio. A eles e a todos nós, a misericórdia de Deus.
Por isso hoje o domingo da misericórdia. Ou seja, somos todos abraçados pela misericórdia de Deus. Que possamos fazer jus àquilo que Deus é para conosco, porque só tem sentido se nós também formos para com o próximo. A misericórdia que eu quero de Deus não é diferente daquela que eu devo ser e daquela que eu preciso dispensar ao meu próximo. Vivamos da misericórdia, sejamos pessoas misericordiosas. Isso diz não ao orgulho, diz não à avareza, diz não a qualquer sentimento que só empobrece o ser humano. Porque quem quer ser grande, na verdade, é medíocre. Mas quem se faz pequeno se torna grande diante de Deus. O Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Feliz Páscoa! Aleluia, aleluia, aleluia!